Tá tudo perdido. Uma das franquias mais famosas do terror perdeu o seu diretor, né? O seu diretor principal que comandava tudo. Alien Romulus 2 tá com uma treta muito maior do que você imagina nos bastidores, né? Tem briga interna, o clima tá tenso mesmo e resultou numa demissão inesperada. Mas será mesmo que não tem mais coisa aí por trás dessa história? O que aconteceu com o novo filme de Alien que tá para lançar? Eles vão desistir de fazer esses filmes ou essa é uma volta então do criador original para a franquia Alien? Se segura aqui na cadeira que hoje a gente vai discutir sobre tudo isso, toda essa polêmica agora. Vamos lá. Galera, o que tá rolando nos bastidores da franquia Alien, né, que é uma das mais conhecidas, né, que a gente tem no cinema, tá mais tenso até do que filme de terror mesmo, porque o diretor de Alien, o Fede Alvarez, ele conseguiu então recuperar a franquia, né, resgatar e tal o tom que os fãs queriam, em geral, ele agradou muito com o Alien Romulus em 2024. Mas ele, diferente do que muita gente pensava, ele não vai dirigir então a continuação também. Mas calma aí, né? Muita calma, porque a história é muito mais complicada, né, do que vocês pensam, porque realmente pode ter uma briga aí envolvendo com o Ridley Scott, o criador original, e a gente vai entender se foi demissão ou não que ele sofreu aí pelos estúdios, se realmente é uma injustiça que estão fazendo com ele, ou ele realmente resolveu sair por um motivo que a gente ainda não sabe. Então fala comigo, nerds, que hoje tem polêmica de cinema. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você tá aqui no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então já aproveita e me diz aqui logo de cara a sua opinião sincera. Você acha que Alien ainda é uma franquia que vale a pena assistir, ou depois de tantos erros ela deveria deixar e ser esquecida um tempo? Vamos pro vídeo agora pra gente entender tudo isso. Vamos lá. Então, galera, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, porque a gente precisa falar então o que realmente aconteceu. Essa matéria e as outras também vão estar disponíveis no link da descrição. E realmente o Fede Alvarez, ele que estava envolvido totalmente na franquia Alien, né, nessa retomada e tal, agora ele vai voltar só como roteirista e produtor, porque realmente como diretor ele não está mais envolvido. Mas de fato o Fede Alvarez foi muito importante para essa nova abordagem que a gente está tendo agora, né? Realmente ele é um diretor que está sendo muito importante nessa retomada que Alien está tendo, né? Mas afinal, o que aconteceu de fato, né? O Fede Alvarez, ele saiu da direção do Alien Romulus 2 e, segundo ele, né, foi meio que uma passada de bastão, sabe? Agora ele vai atuar mais como produtor ao lado do Ridley Scott, que é o criador da franquia, né, que estava lá no primeiro filme, no filme original. E ele mesmo disse aqui, né, abre aspas para ele: finalizamos o roteiro, mas agora só vou produzir. Estamos procurando um novo diretor, fecha aspas. Então, mas se eu te disser então que isso pode ser muito um papo furado dele e tá muito com cara de que vai ser, né? Porque pouco tempo depois desse anúncio aqui da continuação ter perdido o diretor, a gente teve também a divulgação de que o Fede Alvarez pode ter sido demitido, na verdade, né? E por causa de um conflito com o Ridley Scott. Então, na verdade, ele não foi realmente decidiu uma decisão que partiu dele, e sim porque eles não quiseram mais que ele continuasse no cargo, né? E de acordo com o insider, né, o Jeff Snyder, que às vezes ele acerta, outras vezes não, mas segundo ele, né, naquele podcast do The Hot Mix, né, a real é que o Fede ele foi demitido mesmo, né? E o motivo seria um desentendimento direto com, claro, adivinha, o Ridley Scott. Então, tipo, o que deveria ter acontecido então nessa versão que ele diz aqui é que o Fede Alvarez ele queria trazer o Michael Fassbender de novo, né, para a franquia. Sim, o David lá de Prometheus, ele ia voltar aqui, de Prometheus e Covenant, ele ia voltar para a saga de Alien. E ele ia conseguir utilizar os personagens, explorar mais dele, explorar, quem sabe, até a origem de Alien, que é justamente o que o Ridley Scott estava se propondo a fazer naqueles dois filmes, né? E ele nunca acabou concluindo a sua trilogia. Então, o resultado, né, e que o Ridley Scott então teria vetado essa aparição do Michael Fassbender, né? Porque ele mesmo queria então retornar à franquia, utilizar mais do personagem, né?
Então, o resultado é que a Disney, então, escolheu o Ridley Scott, né? É óbvio que eles não iam deixar o criador da história, né? Que pode complicar muita coisa se ele não estiver envolvido. É claro que eles não iam deixar ele de fora ali. Então, faz muito sentido que eles mantenham o envolvimento dele e se tiver que tirar alguém, eles tirem o Fed Álvares, né? Mas e agora? O que será de Alien Romulus mesmo, né? Fica essa dúvida, né? Porque o roteiro da continuação já está pronto, né? Ele foi escrito pelo próprio Fede Álvares e ele continua como produtor também. Então pode manter parte da visão criativa dele no roteiro e tal, ele supervisionando, mas a Disney ainda não anunciou um novo diretor e o início das gravações já está previsto para o fim desse ano, né? E agora está em suspensão, claro, por causa dessa saída dele que foi bem precoce. Então, realmente, eu acho que depois da compra da Fox pela Disney, vários projetos, né, a gente sabe disso, incluindo da franquia Alien, foram engavetados, né, e foi tudo reavaliado. Então, a trilogia de origem do Ridley Scott, como eu disse, ela ficou pela metade. Covenant, aliás, ele virou mais um filler mesmo, né, que não teve tanta ligação assim como a gente gostaria que tivesse. Então, eu acho que o Ridley ele sonha, né, em fechar essa trilogia que ele começou lá com Prometheus. Então, por enquanto, a gente tem, né, o que a gente tem mesmo é o Alien Romulus e a nova série, o Alien Earth também, né, que estreou esse ano. Mas, tipo, o Romulus, ele chegou a ser pensado até, o que isso que é interessante, né, de também um filme só para o streaming, mas ele acabou sendo remodelado ali, reprogramado e repensado, né, para eles lançarem, então, fazer uma estratégia de lançar nos cinemas. E realmente deu muito certo, né, porque o Alien Romulus entregou realmente um frescor ali para os fãs. Teve um elenco mais jovem, tem uma atmosfera claustrofóbica de novo indo pro filme, né, para a história do filme, no estilo do clássico lá do Ridley Scott de 79. Então teve essa expansão da mitologia de Alien, querendo ou não, e sem precisar copiar nenhuma fórmula, tipo, dando mais destaque para Cailee Spaeny, né, que não tenta imitar, então, a Ripley nesse filme. Eles fazem uma versão ali parecida, só que não é a mesma personagem. Então eles entregam então uma protagonista boa e tal, com presença, até tem uma autenticidade ali. Então realmente o pessoal comprou bastante dela, né? Então, aliás, já comenta aí se você curte também, costuma acompanhar filmes de terror, né? Já aproveita e comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, porque a gente pode trazer mais vídeos desse, né? Antes de a gente continuar. E se você tem estômago também para ver esse tipo de filme, né? Qual que é o seu top 5 filmes de terror? Diz aqui também que eu quero muito saber, né? Também outro ponto, né, que a gente pode continuar aqui falando sobre o Alien Romulus, que deu uma ruptura ali, é que também ele não é um filme que às vezes vai resgatar a trilogia original, vai resgatar a franquia original e a saga vai tentar repetir o que deu certo, mas ele é só fanservice, porque o filme ele faz várias conexões bem interessantes também com o jogo lá, o Alien Isolation. Ele não é só um easter egg, né, que a gente vai ter. Então o diretor Fede Álvares, ele mostrou que ele é um fã, né, ele respeita o lore e tal de Alien, e ele costura ali as referências à trama e tal, de uma forma mais orgânica até. Então, tipo, é uma história simples, é um filme simples e tal, não tem nada muito complexo, mas, tipo, essa ideia e tal, esses destaques que ele dá e essas nuances que a gente não tinha, resgata um pouco do espírito que estava fazendo falta para os filmes de Alien. Então o próprio design de produção, né, os cenários nesse tom retrofuturista, as maquetes, né, os efeitos práticos e tal, os detalhes no cenário ali não são elementos visuais só de fundo de tela verde, então tudo isso ajuda a criar a imersão, né, mais assustadora. E tem aquele CGI, tem sim, mas nada que tira aquela vibe clássica que a gente tinha no filme antigo. Então, tipo, tem hora que parece que você tá preso dentro da Nostromo com um alien do lado, sério, tipo, eu até respirei mais baixo durante o filme, porque parecia realmente que cada barulho ali podia indicar e podia vir um susto logo em seguida, porque realmente a tensão que ele consegue criar é uma boa tensão. Então todo o protagonismo, todas as escolhas que ele fez possibilitaram que eles dessem uma continuidade agora, né? O roteiro, a atmosfera, o terror, a tensão. Então ele acerta muito bem nisso, né? Sempre tem aquela cena que acontece, né? Que a gente tá ali com a pipoca de boa e fica tudo de uma hora para outra, começa a ficar tenso, o barulho na nave e você toma
aquele sustão. Então a construção que ele faz é uma construção boa e já tinha conexões com o passado também e provavelmente o futuro da franquia do que a gente podia esperar para ver. E como o roteiro vai ser dele, dessa continuação, realmente eu acho que ainda vai se encaixar como essa ponte mitológica entre o original, o de 79, e o universo agora, e vai expandir ainda mais, né? Então é muito possível que de novo, né, ele vai lembrar o Alien clássico Prometheus, só que agora fica a também de realmente ele pegar muito mais Prometheus, porque talvez o Scott ele queira voltar nos bastidores ali, uma volta num estilo mais próprio do que ele fez em Prometheus e Covenant, que não deu certo assim, né? Então a gente fica naquela dúvida, fica com aquele medo, mas é mais perguntas que a gente vai ter sobre o Xenomorph, a gente pode ver mais a origem deles, os androides, então até o Fassbender pode aparecer agora também, que o Fred Álvares saiu, e talvez seja esse ponto que fez ele sair realmente por causa de algum conflito ali que o Ridley Scott queria fazer de um jeito e ele queria fazer de outro. Claro que ia pesar a mão do Ridley Scott, do criador original. E aí, o que você acha sobre tudo isso? O Fred Álvares deveria continuar na franquia? Comenta aqui se você já curte Alien, já deixa o like aqui, esses filmes de terror, você quer ver mais deles aqui no canal, já se inscreve porque a gente vai falar mais sobre isso. Então a franquia Alien segue viva, né? O bastidor tá pegando fogo, então ele conseguiu recuperar o hype até o Fred Álvares com Alien Romulus, mas a saída dele pode significar também, querendo ou não, mais filmes complicados e uma nova fase que pode ser muito ruim se for para o estilo de Prometheus. E aí, será que eles vão acertar? Será que o Ridley Scott vai assumir a partir de agora? A gente vai ter uma continuação direta ou um novo Prometheus da vida? Quero ver sua opinião aqui embaixo. Não vai embora ainda. Continua no XPN com esses outros vídeos aqui que estão demais. Clica aqui agora para conferir que eu te vejo em alguns segundos. Até mais!